Imagine que você está no espaço, cercado pela vastidão infinita do cosmos. Entre estrelas e nebulosas coloridas, há objetos misteriosos capazes de engolir até a luz. Buracos negros. Essas estruturas fascinantes têm capturado a imaginação de cientistas e leigos ao longo dos milênios, desde que foram previstas teoricamente pela primeira vez há mais de um século. Buracos negros são monólitos cósmicos que, devido à sua densidade extrema e ao seu forte campo gravitacional, atraem tudo ao seu redor, até mesmo a luz. Eles se formam quando estrelas massivas colapsam no final de seu ciclo de vida e se comprimem em um único ponto de densidade inimaginável. A gravidade em um buraco negro é tão intensa que distorce ao máximo as leis do espaço e do tempo como as conhecemos, e talvez até as anule completamente. Em seu interior podem estar escondidas as respostas para algumas das questões mais profundas da física, desde a natureza da gravidade até o destino final do próprio universo. A ideia de objetos com gravidade tão forte que nem a radiação escapa surgiu no século XVIII. No século XVIII, Jean Michel e Pierre-Simon Laplace consideraram essa possibilidade. Mas apenas com a teoria da relatividade geral de Einstein, no início do século XX, essas ideias ganharam uma base matemática sólida. A teoria de Einstein descreve a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Quanto mais massivo é um objeto, mais ele curva o espaço-tempo ao seu redor. Buracos negros representam o caso extremo, em que a curvatura se torna tão intensa que forma um horizonte de eventos. Um limite no espaço, além do qual nada, nem mesmo a luz, como já sabemos, pode escapar da força gravitacional. Imagine o espaço-tempo como um tecido esticado onde uma bola pesada faz uma depressão. Bolas mais pesadas causam depressões mais profundas. Em nossa analogia, um buraco negro seria uma bola infinitamente pesada que atravessa o tecido e deixa um buraco do qual nada pode escapar e nada pode voltar. Para a matéria, isso significa a aniquilação total. Embora os buracos negros sejam, por definição, invisíveis, já que não emitem luz, astrônomos encontraram, ao longo do último século, evidências indiretas convincentes de sua existência. Essas evidências vêm, entre outros fatores, da observação dos efeitos dos buracos negros ao redor, como, por exemplo, o movimento das estrelas próximas ao centro da nossa Via Láctea ou os jatos de alta energia emitidos por buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Imagine, caro espectador, que você pudesse observar estrelas girando em uma estranha dança ao redor de um parceiro invisível, atraídas por uma massa enorme, mas oculta. Ou imagine enormes jatos de energia sendo lançados do coração de uma galáxia a quase a velocidade da luz, impulsionados por um gigantesco buraco negro em seu centro. Com telescópios avançados e técnicas inovadoras de observação, os cientistas conseguiram até capturar as primeiras imagens diretas de buracos negros e confirmar sua existência além de qualquer dúvida. Essas imagens mostram a sombra de um buraco negro diante da luz intensa da matéria e de seus campos magnéticos, que giram ao redor do horizonte de eventos. Uma visão impressionante que nos permite vislumbrar o poder inimaginável desses monólitos cósmicos. A pesquisa sobre buracos negros revolucionou nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade, e nos obrigou a repensar profundamente nossas ideias sobre a natureza da realidade. Esses objetos enigmáticos servem como laboratórios cósmicos, onde as leis da física podem ser testadas até seus limites. Eles oferecem uma visão única sobre os estados mais extremos da matéria e do espaço-tempo, abrindo novos caminhos para explorar algumas das questões mais fundamentais da ciência. Já faz algum tempo que existe uma ideia muito interessante na física, ou seja, que não existem apenas singularidades que engolem tudo, mas também buracos brancos que expelem matéria e nos quais nada pode entrar. Esses objetos são reais ou apenas uma invenção dos cientistas? Eles poderiam ser uma espécie de saída para a matéria que entra em um buraco negro? Ou será que eles fazem parte de outro cosmos, de uma realidade alternativa?
Hoje, vou levar vocês para um refúgio muito enigmático da física, que talvez nem exista, mas cuja existência viraria a física e toda a ciência de cabeça para baixo. Mas antes de falarmos sobre buracos brancos, vamos dar uma olhada em seus equivalentes opacos. O que ocorre com objetos que entram em um buraco negro? O que acontece com as informações que a matéria carrega? Elas estão irremediavelmente perdidas ou continuam existindo de alguma forma? Vamos mergulhar nos segredos do paradoxo da informação. Apesar de suas propriedades fascinantes e de seu papel central na física moderna, os buracos negros também apresentam enigmas profundos para os cientistas, colocando à prova nossa compreensão da natureza. Um dos enigmas mais persistentes e confusos é o paradoxo da informação dos buracos negros, revelado na década de 1970 por Stephen Hawking. Esse paradoxo surge do aparente conflito entre as leis da mecânica quântica, que afirmam que a informação nunca pode ser perdida, e a previsão da teoria da relatividade geral, que tudo o que cai em um buraco negro está perdido para sempre. Por exemplo, vamos jogar um livro em um buraco negro. De acordo com as leis da mecânica quântica, a informação contida nesse livro, cada palavra, cada frase, cada ideia, deveria ser preservada. Mesmo que o objeto físico, ou seja, o papel ou a capa do livro, seja destruída. Mas a teoria da relatividade geral parece implicar que o livro e tudo o que ele contém desaparecem para sempre, engolidos pela gravidade implacável do buraco negro. Como podemos conciliar essas afirmações aparentemente contraditórias da mecânica quântica e da teoria da relatividade geral? O paradoxo da informação tem sua origem na descoberta revolucionária de Stephen Hawking de que os buracos negros não são totalmente negros ou opacos, mas na verdade emitem uma forma de radiação que hoje é conhecida como radiação Hawking. Essa radiação surge devido a flutuações quânticas próximas ao horizonte de eventos, nas quais pares de partículas virtuais são criados. Normalmente, essas partículas se aniquilam imediatamente, mas se uma delas cair no buraco negro, a outra pode escapar e ser observada como radiação real. Imagine esses pares de partículas como pequenas bolhas, caro espectador, que estão constantemente surgindo e desaparecendo na superfície do buraco negro. Às vezes, uma dessas bolhas estoura na fronteira do horizonte de eventos, e uma das partículas é catapultada para a liberdade, enquanto seu parceiro azarado é arrastado para o abismo. Como a radiação de Hawking retira a energia do buraco negro, espera-se que o buraco negro encolha lentamente ao longo do tempo e, por fim, evapore. Um processo que pode levar um tempo inimaginavelmente longo, mas que ainda assim parece ser o destino final de todo buraco negro em todo o cosmos. Aqui está o cerne do paradoxo da informação. Quando um buraco negro evapora, o que acontece com toda a informação sobre a matéria que originalmente caiu nele? De acordo com as leis da mecânica quântica, a informação deveria ser preservada, mas se o buraco negro desaparece, parece que a informação também se perde para sempre. Imagine se você pudesse reunir todos os livros, todos os pensamentos e memórias, todos os incontáveis bits e bytes que caíram em buracos negros ao longo das eras. Uma quantidade inimaginável de informação codificada nos padrões intrincados da radiação Hawking, mas como essa informação poderia sobreviver ao poder destrutivo do buraco negro e retornar ao nosso mundo? Isso causa uma contradição entre dois pilares da física moderna. Já conhecemos isso, a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral, e isso indica que nossa compreensão dessas teorias é incompleta. Parece que estamos diante de duas peças de um quebra-cabeça que não se encaixam, por mais que tentemos ajustá-las. A resolução do paradoxo da informação se mostrou um dos maiores desafios da física teórica e levou a uma variedade de ideias especulativas e debates acalorados. Alguns pesquisadores propuseram que a informação pode estar codificada na radiação de Hawking, como uma mensagem secreta nos padrões aparentemente aleatórios da radiação. Outros argumentam que a informação permanece armazenada em um minúsculo resíduo quântico do buraco negro.
como uma semente invisível da qual um dia poderia brotar uma nova vida. Outros ainda apresentaram ideias mais radicais, como a existência de buracos de verme ou dimensões adicionais que poderiam permitir que a informação deixasse o buraco negro por caminhos exóticos. Imagine, caro espectador, que você pudesse viajar por um desses buracos de verme, passando pelos horizontes irregulares do espaço-tempo distorcido e, do outro lado, redescobrir os tesouros perdidos do buraco negro. Uma biblioteca de proporções cósmicas, repleta dos registros de inúmeras civilizações perdidas e dos segredos de um passado há muito esquecido. Apesar de décadas de pesquisas intensas, uma solução satisfatória para o paradoxo ainda continua sendo difícil de alcançar. É como se estivéssemos tentando pintar um quadro sem ter as cores certas à disposição. Reconhecemos os contornos, mas os detalhes seguem indefinidos. Talvez precisemos trilhar caminhos totalmente novos de pensamento para decifrar esse enigma, caminhos que nos levem muito além das trilhas familiares da física conhecida. Talvez precisemos estar dispostos a abandonar ideias queridas sobre a natureza da realidade e nos aventurar em águas desconhecidas, sempre em busca da verdade que se esconde por trás do véu do buraco negro. Antes de tentarmos desvendar uma solução para o paradoxo da informação, vamos analisar a estrutura e as características desses monstros negros. Vamos embarcar em uma jornada até o coração das trevas, onde as leis do espaço e do tempo são esticadas até o limite. Para o mundo bizarro de um buraco negro. Visto de fora, um buraco negro pode parecer um objeto simples, uma esfera perfeitamente negra no tecido do espaço-tempo. Mas nada poderia estar mais longe da verdade do que essa afirmação. Na realidade, os buracos negros são alguns dos objetos mais complexos e fascinantes do cosmos, com uma estrutura interna tão exótica quanto enigmática. Imagine se você pudesse descascar a camada de um buraco negro como a casca de uma cebola. Primeiramente, haveria o horizonte de eventos, provavelmente a parte mais conhecida de um buraco negro, aquele limite invisível que separa o buraco negro do mundo exterior. Este é o ponto sem retorno, o limiar onde absolutamente tudo sucumbe à força implacável de atração do buraco negro. Tudo o que cruza o horizonte de eventos está perdido para sempre, preso em uma dança solitária, em um caminho sem fim rumo ao desconhecido. Mas o horizonte de eventos é apenas o começo. Atravessaríamos seu limite? O que eu não recomendaria a ninguém que se importe nem um pouco com o nosso universo. Chegaríamos a uma zona da qual não há retorno. Se por um milagre sobrevivêssemos à travessia do horizonte de eventos, não teríamos absolutamente nada à nossa frente. Ao nosso redor, tudo seria escuridão. Nessa zona sem retorno, como quisermos chamar, começam os verdadeiros milagres e horrores de um buraco negro. Antes de tudo, antes de mergulhar no horizonte de eventos, você iria passar pelos discos de acreção, um redemoinho giratório de gás e poeira que orbita o buraco negro como mariposas. A luz, esse donut brilhante de matéria, é um lugar de violência extrema e beleza, onde partículas são aceleradas a velocidades inimagináveis. Num último surto de energia e luz, elas se incendeiam antes de serem engolidas para sempre. O disco de acreção origina os misteriosos jatos. Esses jatos de plasma e partículas são lançados para longe do buraco negro a quase a velocidade da luz, impulsionados por campos magnéticos gigantescos e pelo próprio espaço-tempo em rotação. Esses faróis cósmicos podem se estender por milhares de anos-luz no espaço, iluminando e até ofuscando galáxias inteiras com seu brilho. O disco de acreção lança misteriosamente matéria para longe a quase a velocidade da luz. Imagine se você pudesse ir mais fundo, passando além do disco de acreção. Ao entrar no verdadeiro domínio do buraco negro, a física como conhecemos começa a falhar e fenômenos novos e bizarros passam a dominar. Por exemplo, existe a ergosfera, uma região de espaço-tempo distorcido que envolve o buraco negro giratório como um redemoinho invisível. Na ergosfera, o próprio espaço-tempo está em movimento, arrastado pela rotação do buraco negro, e tudo o que entra nela é forçado a girar junto, preso em um carrossel sem fim.
Nem mesmo partículas e radiação podem escapar da ergosfera, a menos que encontrem um caminho pela estreita brecha dos chamados processos de Penrose. Imagina a ergosfera como uma espécie de rua de mão única para energia e matéria. Tudo pode entrar, mas quase nada ou nada consegue sair. E então, no santuário mais interno do buraco negro, está o verdadeiro abismo, a singularidade central, o ponto em que as leis da física entram em completo colapso. Zona sem retorno. Aqui, a densidade é tão extrema e o espaço-tempo tão fortemente curvado que nossas ideias de causa e efeito, de passado e futuro, perdem completamente o sentido. Na singularidade, a gravidade é infinita, a densidade é infinita, e tudo o que achamos que sabemos sobre a natureza da realidade é completamente virado de cabeça para baixo. Alguns teóricos creem que a singularidade pode ser um portal para outros universos, um buraco de verme ligando espaço e tempo, como túneis de um formigueiro cósmico. Outros argumentam que a singularidade é um fim, um ponto definitivo onde o espaço e o tempo deixam de existir, e tudo o que um dia existiu em um último suspiro de indeterminação desaparece. A verdade é que ninguém realmente sabe o que acontece na singularidade. Ela permanece o mistério supremo, o coração das trevas, no fundo de cada buraco negro. Mas como observar tais objetos se eles não emitem absolutamente nada? Como os buracos negros podem ser observados nas galáxias? Os astrônomos se aproveitam de algumas características interessantes desses colossos negros. Como se captura uma sombra? Você não pode capturar ou prender uma sombra no sentido literal, é claro, porque uma sombra não é um objeto material. Uma sombra é simplesmente a área onde a luz de uma fonte não consegue chegar porque um objeto bloqueia o caminho da luz. Falando metaforicamente, pode-se dizer que você captura uma sombra tornando-a visível e perceptível ao olho humano por meios apropriados. Mas fica ainda mais complicado quando recorremos à cosmologia. Como mapear um objeto que, por definição, é invisível? Esses são os desafios que astrônomos e cientistas enfrentam ao tentar observar buracos negros, os objetos mais misteriosos do cosmos. Os próprios buracos negros podem não emitir luz, mas eles revelam sua presença pelos efeitos incríveis que causam ao seu redor. Imagine um buraco negro como um marionetista cósmico puxando os fios do espaço, do tempo e da matéria, fazendo tudo ao seu redor girar em uma dança selvagem da gravidade. Esses efeitos permitem aos astrônomos deduzir a existência e as propriedades dos buracos negros. Eles analisam os bonecos para compreender o marionetista. Uma das principais características de um buraco negro é a intensa radiação de raios X emitida pelo seu disco de acreção. Pense no disco de acreção como um redemoinho de luz. Um turbilhão de gás e poeira que gira ao redor do buraco negro como a água ao redor do ralo de uma banheira cósmica gigante. Enquanto a matéria despenca para as profundezas, ela é aquecida a temperaturas inimagináveis, bilhões e talvez até trilhões de graus, mais quente do que o interior das próprias estrelas. Em temperaturas extremas, a matéria brilha em raios X, radiação que pode ser capturada por telescópios especiais como o Chandra. Por meio de uma análise cuidadosa da assinatura de raios X, é possível deduzir a massa, a velocidade de rotação e até mesmo a geometria do buraco negro. Tudo de forma indireta, como detetives que reconstroem um crime a partir de indícios. Mas a radiação de raios X é apenas uma das ferramentas no arsenal dos astrônomos. Como se sabe, a luz é distorcida pelas enormes forças gravitacionais do buraco negro e pode, se houver objetos atrás do buraco negro, funcionar como uma espécie de lente gravitacional. Vamos imaginar um buraco negro massivo entre a Terra e uma galáxia distante ou um sistema solar distante. A luz da galáxia ou do Sol, que talvez viaje pelo cosmos há centenas de anos ou até bilhões de anos, é desviada e distorcida pela intensa gravidade do buraco negro, como uma imagem em um espelho de parque de diversões. O resultado é uma distorção característica, uma miragem cósmica de luz e sombra que revela o buraco negro oculto.
Com o estudo detalhado desses efeitos de lente gravitacional, astrônomos podem estimar presença, massa e até rotação do buraco negro. Tudo isso sem jamais olhar diretamente para dentro, pois isso seria impossível, já que não conseguimos ver. E então, há o incrível fenômeno das ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo geradas pelos eventos mais violentos do cosmos. Imagine dois buracos negros massivos girando juntos como dançarinos cósmicos em um abraço macabro. A cada volta, eles perdem energia, se aproximam até que finalmente se fundem em um último suspiro da gravidade. Essa fusão envia uma onda de choque massiva através do tecido do espaço-tempo, uma onda gravitacional que atravessa o universo na velocidade da luz e faz tudo em seu caminho tremer um pouco. Com detectores altamente sensíveis construídos aqui na Terra, os astrônomos podem captar essas ondas sutis e, a partir delas, reconstruir os detalhes dos buracos negros que colidiram. Talvez o método mais ambicioso para observar buracos negros seja capturá-los diretamente em imagens. Sim, vocês ouviram direito, fotografar um buraco negro. Isso pode parecer uma tarefa impossível, mas com uma técnica chamada interferometria de linha de base muito longa, ou interferometria de linha de base muito longa, e uma rede global de radiotelescópios, foi exatamente isso que conseguiram fazer. Para isso, os astrônomos basicamente transformaram a própria Terra em um radiotelescópio gigante. Com o telescópio do horizonte de eventos, ou seja, uma rede global de radiotelescópios, que também poderíamos chamar de telescópio do horizonte de eventos, cientistas conseguiram dessa forma, usando antenas do tamanho de continentes, criar uma imagem do buraco negro supermassivo no centro da nossa própria galáxia, Sagitário A estrela. A imagem nos mostra os imensos campos magnéticos do buraco negro, que giram de forma caótica ao redor da singularidade. A luz é muito desviada e absorvida ao redor, enquanto a matéria não está caindo em Sagitário A estrela, mas podemos ver a sombra desse buraco negro, claro, não o buraco negro em si. Atualmente, temos um gigante faminto em nossa galáxia, que espera ansiosamente para devorar uma nuvem de gás interestelar ou uma estrela. Mas agora vamos falar sobre os chamados buracos brancos. Que tipo de fenômeno é esse? Eles são reais ou apenas uma invenção dos astrônomos para explicar os mistérios do universo com teorias? Buracos brancos são o contraponto hipotético dos buracos negros na teoria geral da relatividade, enquanto os buracos negros representam regiões no espaço-tempo das quais nada pode escapar, nem mesmo a luz. Sabemos disso. Quando algo cruza o horizonte de eventos, buracos brancos são o oposto. Matéria e luz podem sair de um buraco branco, mas nada pode entrar em um buraco branco vindo de fora. Assim como os buracos negros, os buracos brancos também têm massa, carga e momento angular. Eles exercem uma forte força gravitacional sobre os objetos ao seu redor. Mas, ao contrário dos buracos negros, a matéria que cai em um buraco branco nunca alcançaria o horizonte de eventos do buraco branco. Teoricamente, um buraco negro poderia evaporar com o tempo devido à radiação de Hawking e, por fim, terminar em um buraco branco, do qual a matéria e energia anteriormente absorvidas seriam expelidas novamente. Esse cenário, no entanto, é muito especulativo. Vamos falar mais sobre isso depois. Conforme o tipo de solução das equações de campo de Einstein, podem surgir diferentes tipos de buracos brancos. Em um buraco negro de Schwarzschild, sem carga nem rotação, uma geodésica que sai do buraco branco viria diretamente da singularidade interna. No caso de um buraco carregado eletricamente, de Reisner-Nordström ou de um buraco rotativo, o buraco branco seria a saída de um buraco negro existente em outro universo. Essa configuração também é chamada de ponte de Einstein-Rosen ou buraco de Fermi. Em ambos os casos, é impossível penetrar no interior do buraco branco. O comportamento e, em particular, o que poderia sair de um buraco branco, portanto, não é previsível em princípio. Assim, um buraco branco é uma configuração onde a evolução do universo não é determinística. Pesquisadores sugeriram que o Big Bang pode ter sido um enorme buraco branco.
A ideia pressupõe que no colapso de uma estrela massiva em um buraco negro, ocorre um mini Big Bang em seu interior, que cria um novo universo bebê, que se expande fora do universo mãe. Do ponto de vista do universo bebê, o universo mãe então aparece como um buraco branco do qual ele surgiu. Nosso universo observável seria, portanto, o interior de uma ponte de Einstein-Rosen conectada a um buraco negro em um mega-universo superior. O Big Bang, então, não seria um começo singular, mas sim um Big Bounce, um ricochete do buraco negro em colapso, no qual nosso universo teria um tamanho mínimo finito. No entanto, diferentemente dos buracos negros, cuja formação pelo colapso gravitacional de estrelas massivas é bem compreendida, não existem mecanismos físicos conhecidos que levem naturalmente à formação de buracos brancos. A única possibilidade seria que os buracos brancos, de certa forma, existissem desde o início, como condições iniciais na formação do cosmos. Mas a maioria dos pesquisadores considera isso muito improvável. Muitos duvidam da existência física dos buracos brancos, vendo-os apenas como um conceito teórico sem base na realidade. Além disso, acredita-se que os buracos brancos sejam muito instáveis. Até mesmo pequenos fluxos de matéria que caíssem poderiam impedir que um buraco branco explodisse e liberasse seu conteúdo no universo. A matéria que sai da singularidade nunca poderia atravessar o horizonte de eventos. Por isso, precisamos deixar claro, até hoje não há observações que indiquem de forma inequívoca a existência de buracos brancos. Uma hipótese recente e interessante sugere que buracos brancos podem ser remanescentes duradouros de buracos negros. Stephen Hawking afirmou que buracos negros emitem uma radiação fraca, chamada radiação de Hawking, fazendo com que evaporem lentamente ao longo de períodos muito longos. Ao final desse processo, que pode durar mais do que a idade atual do universo, possivelmente restaria um buraco branco. Esse buraco branco expulsaria para o cosmos toda a massa e energia que o buraco negro engoliu durante sua existência. Segundo essa ideia, buracos negros e brancos seriam gêmeos cósmicos, dois lados da mesma moeda. Buracos negros seriam entradas e buracos brancos saídas nos caminhos do espaço-tempo. O que um observador percebe como um buraco negro apareceria para um observador do outro lado, em outro universo ou em outra dimensão, como um buraco branco. A radiação de Hawking de um buraco negro não seria nada além da emissão de energia e matéria do respectivo buraco branco. Esse cenário é bastante especulativo. A radiação de Hawking ainda não foi comprovada de forma inequívoca. E mesmo que ela exista, não está claro se os buracos negros realmente evaporam completamente ou se deixam um resíduo estável. Além disso, esse resíduo teria que assumir as propriedades exóticas de um buraco branco. Não há evidências disso. Também não está claro o que ocorre com a informação. A informação que originalmente desapareceu no buraco negro, no final, reaparece no buraco branco. Agora apresento uma teoria nova. Será que buracos brancos poderiam ser o fim dos buracos negros? Será que esses gigantes negros poderiam, no final das contas, se transformar em seus opostos brancos? Venham comigo para mais um capítulo muito especulativo, mas ao mesmo tempo extremamente fascinante, sobre a morte dos buracos negros. Você já se perguntou, caro espectador, o que acontece no final da vida de um buraco negro? É uma pergunta que fascina e também confunde físicos e filósofos. De acordo com uma teoria inovadora, que só veio à tona há poucos anos, um buraco negro moribundo poderia se transformar exatamente em seu oposto, um brilhante buraco branco. Esse processo surpreendente, conhecido como tunelamento quântico, ofereceria uma solução elegante e impressionante para um dos maiores enigmas da física moderna, o infame paradoxo da informação. A ideia central é que todas as inúmeras informações, segredos e histórias que um buraco negro devorou avidamente ao longo de sua existência não estão perdidas, mas guardadas com segurança em um remanescente duradouro.
Este atuaria na forma de um buraco branco como um cofre cósmico, protegendo as informações ao longo de éons e liberando-as de volta de forma lenta e constante. Um processo que garante que as leis fundamentais da mecânica quântica, a base do nosso entendimento da realidade, não sejam violadas. É uma ideia que vira nossa visão do cosmos de cabeça para baixo e nos convida a ultrapassar os limites da nossa imaginação. Vamos mergulhar rapidamente, mais uma vez, no interior hipotético de um buraco negro. Ao nos aproximarmos da singularidade, a visão clássica do espaço-tempo desmorona como um castelo de cartas. Aqui, nas regiões mais extremas da física, os efeitos quânticos entram em cena e desempenham um papel fundamental no destino final do buraco negro moribundo. Em vez de uma singularidade nua com curvatura infinita, um conceito que muitos físicos consideram insatisfatório e até contraditório. Muitos especialistas esperam que a ainda incompleta teoria da gravidade quântica imponha uma curvatura máxima, um limite natural que não pode ser ultrapassado. Figurativamente falando, o interior em forma de tubo do buraco negro não colapsaria em um ponto sem extensão, mas sim ricochetearia em um raio mínimo, como uma bola de borracha cósmica, transformando-se em um tubo que se expande rapidamente. O interior bizarro e inexplorado de um buraco branco. Por meio do processo de tunelamento quântico, seria possível uma transição contínua e suave da geometria de buraco negro para a de buraco branco, sem que fosse necessário atravessar uma densidade infinita ou uma singularidade. Seria como se o buraco negro se virasse do avesso, descartando sua casca escura e revelando seu interior brilhante. Uma metamorfose cósmica de beleza e mistério sem precedentes. Mas como um resquício tão pequeno e discreto, quase do tamanho de um grão de poeira, pode armazenar a quantidade quase inimaginável de informações que o buraco negro acumulou ao longo de milhões ou até bilhões de anos, dados sobre estrelas extintas, planetas destruídos, grandes nuvens de gás interestelar e, talvez, civilizações inteiras. A resposta, tão surpreendente quanto fascinante, está no tamanho aparentemente ilimitado do interior dos antigos buracos negros. Embora o remanescente, visto de fora, pareça um objeto microscópico e discreto, em seu interior esconde-se uma enorme região semelhante a uma catedral, capaz de armazenar e conservar facilmente toda a informação de buracos negros estelares ou até mesmo supermassivos. Como um cofre de dados cósmico escondido, o buraco branco armazenaria essa enorme quantidade de informações, protegendo-as e liberando-as ao universo de forma lenta e controlada ao longo do tempo. Um processo que talvez possa durar milhões, bilhões, trilhões ou um tempo indescritivelmente longo. É uma ideia que desafia nossa compreensão sobre conservação da informação e entropia e nos obriga a repensar nossa intuição sobre espaço, tempo e causalidade. Essa ideia, ao mesmo tempo ousada e muito provocativa, resolve de uma só vez vários problemas aparentemente insolúveis, como um nó górdio que é desfeito com um único corte preciso. Primeiramente, ela traz uma solução elegante e satisfatória para o famoso paradoxo da informação, um dos principais obstáculos da física moderna, ao garantir que a informação nunca se perde de verdade, mas apenas fica temporariamente e de forma segura armazenada dentro do interior do buraco branco. Em segundo lugar, ela contorna de forma elegante a singularidade no centro do buraco negro, que desde a origem da teoria da relatividade geral gera dificuldades teóricas e contradições. Um ponto de densidade infinita, onde as próprias leis da física falham em que a teoria dos buracos brancos substitui a singularidade por uma transição contínua. Ela resolve um dos problemas mais persistentes da física moderna e abre novas e fascinantes possibilidades para o nosso entendimento do espaço-tempo. Terceiro, e esse talvez seja o aspecto mais empolgante, ela abre um campo de pesquisa totalmente novo, a física e a astronomia dos buracos brancos. Se esses objetos exóticos e aparentemente paradoxais realmente existirem, e há cada vez mais indícios teóricos disso, talvez um dia eles possam até ser observados diretamente. Como as últimas testemunhas brilhantes de buracos negros moribundos finalmente revelam seus segredos há muito guardados.
A busca por buracos brancos pode se tornar uma das maiores empreitadas científicas do século XXI, semelhante à busca por vida alienígena ou entender a energia escura. Naturalmente, essa ideia ousada e visionária também levanta muitas novas questões, que parecem ainda mais impossíveis de responder do que as perguntas originais sobre a singularidade ou o interior de um buraco negro. Como o tunelamento quântico transforma um buraco negro em branco? Quais efeitos quânticos exóticos influenciam isso e como podemos descrevê-los matematicamente? Qual a estabilidade dos buracos brancos e quanto tempo podem existir antes que eles próprios se desintegrem e liberem suas informações de forma definitiva? Será que podem ser observados diretamente com telescópios atuais ou futuros, ou talvez serem detectados como fontes fracas, mas características de raios gama ou anomalias gravitacionais? Ou eles deixam marcas mais sutis na radiação cósmica de fundo ou na estrutura do universo que podemos detectar com instrumentos cada vez mais precisos? Para responder a essas questões urgentes e transformar a teoria dos buracos brancos de uma hipótese especulativa em uma ciência robusta e empiricamente verificável, ainda é necessário muito trabalho árduo, tanto teórico quanto experimental. Isso envolverá gerações de físicos, astrônomos e matemáticos.